Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias aí que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Olhamos aí um pouquinho para o cenário político, âmbito econômico e também corporativo. Hoje é dia 28 de outubro de 2021. Muito obrigado aí pela sua companhia. Não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Hoje temos aí uma quinta-feira bem movimentada, inclusive aí com continuidade aí de toda a expectativa que tivemos no dia de ontem em relação à decisão de taxa de juros e outros aspectos aí que mexeram com o mercado brasileiro. Olhando um pouquinho para esse detalhe, ontem foi um dia específico de realização em muitos mercados, principalmente pelo bom momento aí de algumas bolsas, principalmente Estados Unidos e Europa, onde tem aí bons resultados aí de balanços do terceiro trimestre de empresas listadas, e aqui no Brasil o índice Ibovespa especificamente estava com uma tese mais fundamentalista, com alta em boa parte do pregão, principalmente por conta aí da divulgação de balanços de empresas listadas aqui no país também, mas ao final do pregão tivemos um movimento aí de queda, inclusive aí onde zerou os lucros e fechamos com uma leve perda no índice Ibovespa, por conta aí, obviamente, aí de aspectos políticos, risco fiscal e também toda essa expectativa que havia sobre a divulgação aí de taxa básica de juros, a Selic, por meio da reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que acontecia também no dia de ontem. Ontem aí, olhando para as incertezas principalmente, né, nós tivemos aí diversas discussões em relação à PEC dos precatórios, que inicialmente aí havia muitos pedidos de mudança. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, queria levar adiante a votação, não iria conseguir aí, principalmente por conta de alguns aspectos aí de regra de votação da PEC dos precatórios e a oposição se colocando contrária e tentando derrubar também a PEC dos precatórios, que é tão importante aí olhando para o orçamento de 2022 dentro dos planos do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. E com isso tudo e essas incertezas e prováveis mudanças que iriam acontecer durante o dia em relação à PEC dos precatórios, houve maior incerteza. E por fim, o mercado estava também aguardando aí a definição da reunião do Copom, né, que após as 18h30 anunciou aí a nova taxa básica de juros. Olhando aí para o restante do mundo. Ontem nós tivemos um dia aí com um momento aí de uma leve queda em relação ao preço do petróleo, tanto petróleo normal como petróleo futuro, né, as negociações futuras aí de petróleo, a perspectiva para dezembro. Isso também acalmou em parte alguns ânimos aí por conta da crise energética e da inflação, mas obviamente também preocupa mercados. Olhando aí para os Estados Unidos, nós tivemos um dia em que as bolsas norte-americanas fecharam em queda, assim como a maioria das bolsas globais, leve queda em um momento aí que reflete basicamente aí a realização de lucros após vários dias aí de altas consecutivas, recordes inclusive, e obviamente aí surge um momento em que os investidores acabam realizando parte dos lucros. Esse foi um movimento aí natural no dia de ontem. Quando olhamos aí para a Europa, além dessa realização, a expectativa é muito grande aí em torno aí do anúncio da política monetária do Banco Central Europeu, que acontece no dia de hoje, e esse foi um dos marcos aí para o dia de ontem e principalmente será aí para o dia de hoje com grande expectativa sobre esses próximos passos aí do Banco Central Europeu. A Ásia fechou em queda, como já falávamos aí no fechamento do nosso Morning Call de ontem, com o Japão aí tendo um resultado mais fraco aí em relação ao resultado das empresas de tecnologia. Isso acabou afetando aí o resultado da bolsa Nikkei, e na China a queda foi um pouco mais acentuada com a redução aí do crescimento industrial e as possíveis tensões aí com o governo norte-americano que se ampliam no dia de hoje, dia 28.
Obviamente, investidores ainda estão de olho na inflação global, na crise energética e na retomada econômica. E nós vamos olhar um pouquinho aí no nosso bate-papo agora para números de forma geral, conversando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no dia de ontem. Ibovespa, então, que acumulava algumas altas durante o dia, caiu 0,05%, uma lateralização negativa a 106.393 pontos. O dólar caiu 0,28% a R$ 5,55. E olhando aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq fechou literalmente no 0 a 0, se mantendo aí nos 15.235 pontos. S&P 500 caiu 0,51% a 4.551 pontos. E Dow Jones aí caiu 0,74 a 35.490 pontos, fechamento das bolsas americanas no dia de ontem. Olhando para a Europa, o euro também teve uma queda menor aí de 0,12% a R$ 6,45, enquanto as bolsas europeias também fecharam em queda, a Alemanha caindo 0,33, o DAX a 15.705 pontos, o CAC na França caiu 0,19 a 6.753 pontos e no Reino Unido a queda foi de 0,33 a 7.235 pontos. Fechamento da Ásia aí nós já falávamos ontem, mas a China caiu 1,10%. A 14.393 pontos e o Japão caindo 0,03, uma lateralização negativa ontem a 29.098 pontos. Olhando um pouquinho para cenário de cripto, nós tivemos ontem o Bitcoin caindo um pouco mais forte, 5,19%, após aí alguns dias também ter chegado aí a recordes históricos, então pode também ser um movimento de correção nesse sentido e realização de lucros. O Ethereum também caiu forte, 6,48%, olhando isso aí para a perspectiva de fechamento de mercado no dia de ontem. Petróleo futuro, como já ressaltávamos lá na abertura do nosso Morning Call, ontem nós tivemos aí uma queda na negociação do preço presente e também o preço futuro aí do petróleo. Preço de petróleo futuro ontem, o Brent fechou a 83 dólares e 37 cents, enquanto o WTI fechou a 82 dólares e 3 centavos, mas obviamente ainda continuando com uma cotação bem elevada nesse cenário de crise energética que temos nesse momento, principalmente aí com algumas outras matrizes energéticas, como é o caso aí do gás natural, tendo uma alta acentuada também em diversos países e tudo isso potencializando aí com a perspectiva de inverno aí no hemisfério norte. Apesar de um dia aí com pouca oscilação e bem previsível, né, como aconteceu no dia de ontem, o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, aí subiu para 16,98 pontos, uma alta de 6,26%. Obviamente, aí, essa oscilação aí por conta das bolsas norte-americanas que tiveram um movimento aí de correção. Lembrando que esse índice, o índice VIX, é um índice muito monitorado aí para entradas e saídas no mercado de renda variável, principalmente porque ele mede essa volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto menor o índice, menor o risco, menor a volatilidade em relação à renda variável. Metais futuro, tivemos ontem o ouro aí fechando a 1.793 dólares e 30 cents a onça, alumínio futuro fechando a 2.664 dólares e 25 cents, e o ferro refinado aí a perspectiva para fechamento agora em outubro, se mantendo aí na casa dos 122 dólares, fechando ontem aí com 36 cents, uma leve alta aí em relação ao dia anterior. Olhando aí para o fechamento aí do dia de ontem, né, as principais ações do índice Ibovespa aí que tiveram altas e baixas no dia de ontem. Principais altas aí ficaram por conta de COGN3, Cogna, né, subindo 5,58% a R$ 2,65. EZTC3, EZTEC subiu 4,99% a R$ 19,56. Multi3, Multiplan subindo 4,57% a R$ 18,09. RADL3, Droga Raia Zil, né? Droga Raia, subindo 4,17% a R$ 22,98.
e IGTA-3 Iguatemi subindo 4,05% e chegando a R$ 30,29, fechamento das principais altas do índice no dia de ontem, dia 27. Já as principais baixas ficaram por conta aí de Prio 3 PetroRio, que caiu 8,37% a R$ 25,35. PetroRio aí que vinha numa sequência de altas, né, principalmente aí pelo movimento de alta também no preço da commodity do petróleo, e com as mudanças ontem também acabou sofrendo um pouco mais. Cash 3, que é Melius, também caindo 7,63% a R$ 3,57. SUSB3 Suzano caindo 7,03% a R$ 48,38. FLRY3 Fleury também ontem caiu 6,88% a R$ 19,02. E MGLU3 Magazine Luiza Magalu também ontem caindo forte 6,83% a R$ 11,60. Esse aí foi o fechamento das principais altas e baixas das ações que compõem o índice Ibovespa. Olhando aí para o calendário, para indicadores que vale a pena a gente ficar de olho no dia de hoje, tivemos aí indicadores de inflação durante a semana, né? IPCA 15, Índice de Preços ao Produtor no dia de ontem, e hoje temos a divulgação do IGPM, né? Que é a oficial, a inflação não oficial, mas a inflação que pesa mais no atacado, né? Ela tem uma composição diferente e ela acaba afetando mais atacado e indústria, mas obviamente é importante ficar de olho nesse desdobramento do IGPM, principalmente aí porque nós já vimos aí como ele impacta o restante aí da inflação oficial, que é o IPCA, visto que os produtores têm que repassar, se não tudo num primeiro momento, boa parte aí dessa inflação ao consumidor final, e isso também pode aí pressionar a inflação lá na frente, então vale a pena ficar de olho na divulgação desse indicador. Já olhando para o exterior, nós temos aí no dia de hoje a divulgação do índice de desemprego na Alemanha, lembrando aí uma das principais economias aí da zona do euro, olhando também para essa questão de retomada econômica, estímulos, inflação e o desemprego, que obviamente acaba afetando todo esse cenário também e o mercado financeiro. Na zona do euro nós temos a divulgação aí do clima de negócios, né, se as pessoas estão imaginando aí que haverá uma evolução em relação aos negócios ou não, então é importante também ficar de olho nesse indicador, principalmente em um momento aí tão delicado e como temos na zona do euro também. Temos hoje a declaração de política monetária da zona do euro pelo Banco Central Europeu. Importante ficar de olho nesse indicador. A princípio, não devemos ter uma mudança muito forte em relação à política monetária, mas existe toda aí uma expectativa em relação aí à redução de estímulos econômicos, os 80 bilhões aí que são recomprados de títulos aí pelo Banco Central Europeu mensalmente aí para a retomada econômica. Existe também toda a preocupação com relação à inflação na zona do euro, e aí isso pode obviamente aí acarretar uma necessidade de aumento da taxa de juros, o que não deve acontecer nesse momento, segundo especialistas, mas obviamente vale a pena ficar de olho aí nessa decisão e nesse comunicado. Inclusive aí no final do dia já adiantamos aí o último item desse slide, que tem a coletiva de imprensa então do Banco Central Europeu após essa divulgação. Hoje também temos aí o índice de preços ao consumidor, o IPC, lá na Alemanha, então é importante também ficar de olho nesse indicador. PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos e, como acontece todas as quintas-feiras, os pedidos de seguro-desemprego aí iniciais e também contínuos lá nos Estados Unidos, o que também, obviamente, mexe com o mercado e com a retirada de estímulos, né, ou a possível retirada de estímulos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Continuando e olhando aí um pouquinho para outros pontos que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, um olhar aí para a política, né, que nos últimos meses tem pressionado bastante a economia e principalmente o mercado financeiro,
com alguns acontecimentos. Nós tivemos aí no dia de ontem, conforme já falado em outros momentos e principalmente na abertura do nosso Morning Call, o adiamento aí da PEC dos precatórios. Após muitas discussões em relação à PEC dos precatórios, a princípio ela foi adiada aí para a próxima semana, onde os opositores ameaçavam aí derrubar a proposta, lembrando que por se tratar de uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, é necessário aí pelo menos 3/5 de votos favoráveis, né? Então, pelo menos 308 votos na Câmara e inicialmente, como os trabalhos aí foram retomados de forma presencial, não haveria aí quórum para essa aprovação e por isso aí Arthur Lira e outros parlamentares aí governistas que apoiam aí a PEC dos precatórios acabaram transferindo aí toda essa questão para a próxima semana. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem como fazer o pagamento, como pagar os precatórios agora, né? Reforçando a importância dessa aprovação da PEC dos precatórios, que prevê aí a maioria dos precatórios aí sendo parcelados, né? Um pagamento inicial de 15% e o parcelamento em até 10 anos do restante, e também mantendo a estrutura aí em relação ao teto de gastos, onde o pagamento de precatórios não poderia exceder aí a quantidade de pagamentos de precatórios do ano anterior, mais a inflação dos últimos 12 meses. Essa é a principal jogada dentro da PEC dos precatórios para abrir espaço no orçamento para o ano que vem e também aí para o Auxílio Brasil e outros programas que já foram anunciados pelo próprio governo. Inicialmente, e aqui vale uma ressalva, né? Alguns meses atrás, as equipes técnicas aí do Tribunal de Contas reforçaram que em um momento durante o ano foi informado a equipe econômica e o governo desse risco em relação aos precatórios do ano que vem, mas não foi dada a devida atenção pelo governo. Então, obviamente, não há recursos, mas poderia ter havido um planejamento antecipado em relação a esse problema. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né, advogado que faz parte da AGU, Advocacia Geral da União, promete que vai investigar as autoridades indiciadas aí pela CPI da Covid. Lembrando, explicávamos os próximos passos disso no dia de ontem aqui no nosso Morning Call, e agora, após apresentado o relatório, depende aí das autoridades aí darem continuidade em investigação e, se for o caso, abertura de processos. No caso de quem tem foro privilegiado aí, a Augusto Aras, então, deve iniciar esse processo ali na AGU, Advocacia Geral da União. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve pedir aí à bancada, né, do STF que o presidente Jair Bolsonaro aí seja banido, seja bloqueado aí nas redes sociais. Lembrando, nós já falamos que o Facebook e também o YouTube bloquearam por uma semana, no caso o YouTube aí a conta do atual presidente, e o Facebook acabou derrubando a live da última semana, da última quinta-feira, onde ele falava aí sobre as vacinas e a possibilidade de quem tomou a vacina contrair AIDS, né? Isso aí tem gerado bastante discussão, e aí o pedido aí para que houvesse esse bloqueio, que foi encaminhado aí para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, veio aí por alguns parlamentares, lembrando que isso pode também causar novos atritos entre executivo e legislativo e judiciário, perdão, assim como nós já tivemos aí lá próximo do 7 de setembro, onde houve muita discussão aí do ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nas cenas dos próximos capítulos. Arthur Lira, presidente aí da Câmara, ele criticou o indiciamento aí de alguns deputados pelo relatório final da CPI da Covid e falou em inquisição, inclusive, em relação a muitos desses parlamentares. Isso também pode trazer desdobramentos, lembrando que alguns pontos, principalmente aí a possibilidade de um olhar para um pedido de impeachment ou aceitar um pedido de impeachment, depende também do Arthur Lira, que é presidente da Câmara. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, tanto para quem tem foro privilegiado, quanto para quem não tem, que devem ser investigados aí após essa divulgação do relatório aí da CPI da Covid que aconteceu nessa semana.
o plano de aumento de impostos, e aí olhando um pouquinho para a política internacional, o Joe Biden, né, lembrando, havia todo um projeto, aí, principalmente para aumento de impostos aí para empresas, né, saindo aí de uma alíquota aí na casa de 20 e poucos por cento para chegar próximo de 31% aí, alíquota de 30% a alíquota de impostos aí lá nos Estados Unidos para as empresas. Essa já era uma discussão que vinha há bastante tempo, desde a invocação lá do plano Biden, né, ali quando se queria colocar 3 trilhões aí aprovados aí para a infraestrutura dos Estados Unidos, e para custear essa e outras despesas, a expectativa aí era um aumento de impostos, que inclusive aí foi contornado em alguns momentos pelos parlamentares, onde eles reduziram a proposta inicial, mas ainda assim não foi conseguido aprovar nesse primeiro momento. Lembrando que o presidente Joe Biden aí e os seus apoiadores iriam aí aprovar o aumento de impostos antes da viagem aí para o presidente Joe Biden falar no G20, que ele vai para a Europa. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas essa também é uma mudança interessante de ficar de olho na política norte-americana. Continuando e olhando um pouquinho aqui para a economia, nós tivemos então no dia de ontem aí a reunião do Copom, que começou na terça-feira, e tivemos aí a divulgação após o horário, então, às 6h30, 18h30, né? Tivemos aí o Copom anunciando um aumento de 1,5 pontos percentuais, 1,5 pontos percentuais, e mantendo aí a perspectiva de aumento semelhante para dezembro, ou seja, inicialmente nós tínhamos algo pré-contratado, né, na última reunião do Copom, que nessa reunião nós teríamos um aumento de 1 ponto percentual e a mesma proporção aplicada na última reunião do ano, que acontece em dezembro. Com tudo que aconteceu nas últimas semanas, foi ampliado, inclusive aí gera bastante discussão nesse sentido, onde analistas aí divergem em relação a essa opinião. Apesar de ser quase um consenso de mercado que o Copom iria aumentar em 1,5 pontos percentuais no dia de ontem a taxa básica de juros, muitos especialistas e analistas têm visto aí como o Comitê de Política Monetária, como o Banco Central, indo sempre atrás da curva de juros e automaticamente não conseguindo aí ter um movimento mais arrojado para conter também a inflação. Óbvio, aí esse movimento aí, ele acontece com o aumento da taxa de juros, mas numa proporção menor. Ontem falávamos, inclusive, de algumas casas olhando aí para um aumento acima de 2%, inclusive aí para o dia de ontem. Agora aguardamos as cenas dos próximos capítulos e lembrando, na próxima semana, terça e quarta-feira, nós temos aí a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária dessa semana, aonde aí temos o olhar no detalhe aí em relação ao que cada um dos diretores apresentou também na reunião aí que aconteceu essa semana. O mercado aí deve monitorar com tudo isso, e os especialistas reforçam isso, a evolução da PEC dos precatórios e o risco fiscal, visto que tudo isso que tem acontecido mexe bastante aí com essa perspectiva aí do Brasil e do crescimento de Brasil aí para os próximos anos. Falávamos já diversas vezes aqui que alguns ativos apresentam-se mais baratos, mas os investidores de forma geral e principalmente os investidores estrangeiros estão de olho aí nesse risco fiscal brasileiro. E, obviamente, a PEC dos precatórios é um dos pontos aí cruciais, olhando para orçamento 2022 e aí para a continuidade do Auxílio Brasil, que já foi anunciado um reajuste aí de pelo menos 20% a partir de novembro. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. O Banco Central Brasileiro aí reforça que vai manter o compromisso aí com a meta de inflação para 2022 e com isso o mercado aí volta a olhar para uma perspectiva de alta e 2 dígitos aí no ano que vem em relação à taxa básica de juros, a Selic, né? Lembrando, a política monetária para você reduzir a inflação, um dos movimentos que são necessários é o aumento da taxa básica de juros, que reduz o consumo. Reduzindo o consumo, reduz também a questão da demanda, e aí a oferta superando a demanda, nós temos uma redução em relação aos preços, uma redução da inflação, e esse aí é um movimento que podemos esperar do Banco Central
para o ano que vem, também mesmo sendo um ano eleitoral, mas lembrando agora com o projeto de autonomia do Banco Central, pode ser um movimento mais comum mesmo em ano eleitoral, então vale a pena continuar acompanhando esses desdobramentos. Olhando ainda para a figura de Banco Central, mas não mais o Banco Central brasileiro, o Banco Central japonês, ele anunciou aí uma redução na expectativa de crescimento do país, crescimento econômico, e também uma redução na perspectiva de inflação aí para esse ano e o próximo. Isso, obviamente, aí é importante quando a gente olha para o ponto de vista de inflação, aí no Japão e diversos outros países que têm sofrido com esse tema. Ai, perdão. E o aspecto negativo que impacta as bolsas já no dia de hoje é essa perspectiva de um crescimento menor em relação àquilo que se imaginava anteriormente aí para o Japão. O mesmo acontece com China e outros países, e essa perspectiva, ela obviamente impacta os mercados de forma geral. E por fim, aqui a Pfizer no dia de ontem anunciou que vai pedir para a Anvisa a aprovação para aplicar as vacinas para crianças a partir de 5 anos de idade aí, contra a Covid, né? Algo que já acontece, já foi aprovado em outros países, está em discussão lá no FDA nos Estados Unidos também para essa aprovação, e podemos então ter essa novidade aí nas próximas semanas. Agora, olhando um pouquinho para cenário corporativo, né, tivemos já algumas divulgações de balanços que, obviamente, movimentam o mercado, e uma delas aí, no dia de ontem, foi a divulgação de balanço aí da Heineken, né, onde ela perdeu espaço no terceiro trimestre, falando aí em cenário brasileiro, e ela estuda também aumentar os preços aqui no Brasil. Com isso também, né, há uma perspectiva maior em relação à divulgação do balanço de Ambev, que acontece no dia de hoje, e ela pode ter aumentado a sua participação. Lembrando, esse cenário tem se tornado mais competitivo com novos entrantes, obviamente aí com outras cervejarias menores, e a Heineken vindo muito forte, inclusive aí construindo um centro de distribuição no Rio de Janeiro e uma fábrica que também está em construção no estado de Minas Gerais, como já falamos algumas vezes aqui. Isso é uma tendência aí que deve movimentar bastante esse mercado e vale a pena ficar de olho. WEG, que no dia de ontem também divulgou o seu balanço referente ao terceiro trimestre, reforçou que vai ampliar os investimentos em 2022. WEG, que é uma das queridinhas da bolsa também aí por conta de alguns resultados aí nos últimos anos, então vale a pena ficar de olho também nesses possíveis investimentos da companhia que foram anunciados no dia de ontem. A Log, que também divulgou o balanço no dia de ontem, reforçou que ela acredita em um aquecimento ainda do setor de logística, né, principalmente com a questão de e-commerce evoluindo bastante no país, e continua aí a busca muito forte por galpões logísticos. Isso também acaba afetando a questão dos fundos de investimento imobiliário, né, dos FIIs, e também tem optado muitos deles aí por atuar na questão logística, e isso pode continuar movimentando o mercado, juntamente com o mercado de construção civil, entre outros. Esse é um ponto aí que pode mexer com o mercado nas próximas semanas. Ontem a Anatel recebeu então as propostas para o leilão do 5G, era a data final, e houve inclusive aí uma surpresa aí, um total de 15 empresas aí, 15 propostas para o leilão do 5G no Brasil. Aguardamos agora a abertura dos envelopes e as cenas dos próximos capítulos, onde podemos também ter uma movimentação grande no mercado brasileiro. Continuando, a Gerdau também aí espera e anunciou no dia de ontem, Gerdau que hoje anuncia seu balanço do terceiro trimestre, no dia de ontem também anunciou, acabei me confundindo, e a Gerdau espera aí um crescimento na demanda aí no Brasil de pelo menos 6% aí para 2022. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, mas diversas casas já falaram aí que a companhia deve se beneficiar ainda do crescimento de construção civil e outros aspectos aí que devem favorecer nesse ano e em 2022 a companhia. E finalizando aqui a nossa parte de cenário corporativo, hoje nós continuamos aí com a divulgação de balanços do terceiro trimestre de empresas listadas na bolsa. A princípio, hoje mantemos aí a perspectiva aí de Ambev divulgar seus resultados, Alpargatas, que é a dona das Havaianas, né? Arezzo, Açaí, Fleury, Grendene
ISA CTP, que é a empresa voltada à área de distribuição de energia, Paranapanema, Petrobras anunciando resultados no dia de hoje, Suzano, Vale também com um resultado bem aguardado e Vamos são as principais empresas aí que devem divulgar seu balanço no dia de hoje. Vale a pena então ficar de olho nesses passos e com certeza tudo isso pode movimentar o mercado em geral. Olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h21 da manhã. Temos as bolsas asiáticas já fechadas e na China, principalmente por conta aí da redução no crescimento da economia chinesa e a preocupação com os atritos que aumentam aí entre o presidente norte-americano e o ditador, né, o mandatário aí na China, isso acaba também impactando os mercados, juntamente aí com algumas crises, né, como vemos a própria questão da Evergrande e outras incorporadoras que em alguns momentos acabaram aí mexendo com o preço aí das ações também e com a confiança aí no mercado chinês. Olhando ainda para a perspectiva na Ásia, né, nós já temos a bolsa Nikkei no Japão fechada também. Nikkei que ontem aí ficou basicamente num 0-0, uma lateralização negativa, mas por conta aí da divulgação de PIB lá no Japão e essa perspectiva aí de redução de inflação, mas também uma redução da atividade econômica, como nós falávamos anteriormente durante o nosso Morning Call, traz aí uma perspectiva aí diferente aí, e com isso o Nikkei fechou em queda de quase 1%, 0,96 a 28.820 pontos. Aguardamos também, obviamente, os próximos passos, o mercado digerir melhor essa situação, mas esse é o cenário aí no dia de hoje, às 6h23 da manhã. Restante dos mercados aí operando em sinais mistos, né? Na Europa, nesse momento, nós temos aí a Alemanha, o DAX caindo 0,20, o CAC na França subindo 0,25 e no Reino Unido uma queda de 0,40. A Europa, além de todo o movimento aí de realização e a expectativa por conta aí da divulgação de balanços de empresas listadas na Bolsa, que tem tido uma forte alta, mas hoje aí o cenário ainda é indeciso, com a expectativa aí da divulgação da política monetária aí por parte do Banco Central Europeu. Esse é um dos pontos que traz, obviamente, esse cenário aí de incerteza nesse momento aí para as bolsas europeias, então vale a pena ficar de olho em tudo isso. Já o pré-market dos Estados Unidos vem em um cenário diferente, né, principalmente aí com os mercados operando em leve alta nesse momento. Dow Jones aí sobe 0,10, S&P 500 sobe 0,20 e Nasdaq sobe 0,40 nesse momento pré-market dos Estados Unidos. Lembrando sempre, o mercado é soberano e podemos aí ter diversas mudanças acontecendo aí nesse sentido. Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, mas obviamente aí tem alguns aspectos delicados olhando para o cenário interno e principalmente um olhar aí de que ontem nós fechamos ainda a bolsa em queda e com perspectiva de novas quedas, de acordo aí com os aspectos fiscais e políticos. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, o cenário interno podendo então potencializar alguns resultados, e amanhã falamos um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje e o que fecha essa semana em relação ao mercado financeiro. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.